Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs. Nesta quinta-feira, escutemos o Evangelho deste dia. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Queridos irmãos e irmãs, a maioria das pessoas que se aproximava de Jesus em busca de ajuda nos evangelhos eram israelitas, fazia parte do povo judeu, como o próprio Jesus. No entanto, no evangelho de hoje é uma mulher pagã que se aproxima de Jesus, suplicando a cura para sua filha perturbada que estava com o demônio. Essa mulher pagã é uma das personagens mais marcantes do Evangelho de São Marcos. Parece que Jesus considerava seu ministério principalmente para os judeus. Ele veio primeiramente para servir o povo judeu. O próprio Jesus diz à mulher pagã: "Os filhos devem ser alimentados primeiro." Os filhos são o povo de Israel. Foi somente depois que Jesus ressuscitou dos mortos que ele instruiu seus discípulos a pregar o Evangelho a todas as nações, ou seja, a judeus e também pagãos. No entanto, a mulher pagã não estava disposta a esperar. Sua filha estava em grande necessidade. Os pais de uma criança doente nunca estão dispostos a esperar. Eles insistem que os seus filhos sejam cuidados imediatamente. Jesus se encontra em território pagão na região de Tiro e, sendo abordado por uma mulher pagã, mostra notável relutância em se envolver com aquela mulher. Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Os filhos são os judeus, os cachorrinhos os pagãos. A mulher pagã retrucou habilmente ao afirmar que os cachorros da casa podem ficar muito felizes com as migalhas que caem da mesa dos filhos. Em outras palavras, não há razão para que os filhos e os cachorros domésticos, ou seja, os judeus e os pagãos, não possam comer ao mesmo tempo. Em resposta à perspicácia e perseverança daquela mãe, Jesus prontamente atende o pedido dela. Há uma história nas escrituras judaicas de Jacó lutando com Deus. A mulher pagã poderia ser entendida como lutando com Jesus, pelo menos verbalmente. Às vezes podemos nos encontrar lutando com o Senhor. Não levamos a sério o que o Senhor parece estar nos dizendo. Nos voltamos para Ele e perseveramos e insistimos. Aquela mulher tinha todos os motivos para desistir diante da recusa de Jesus, mas ela insiste e persiste. Não desanimemos diante do silêncio de Deus.
Parece num primeiro momento que Jesus foi um pouco grosseiro com aquela mulher, mas não. Ele quer que nós perseveremos na oração. A oração não é para que Deus se lembre de nós, mas, sobretudo, para que nos lembremos que Deus não resiste a um coração contrito e humilde, a uma súplica. O Senhor se relaciona conosco com a plenitude do seu coração e quer que nos relacionemos com Ele também com a plenitude do nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.